E aí, gente, vamos lá. Questão: sobre as tecnologias de memória e suas aplicações contemporâneas, julgue cada item como verdadeiro ou falso. Justifique. 1. Dispositivos magnéticos possuem maior densidade de armazenamento, sendo usados como memória principal pelo processador. Dispositivos magnéticos, aqui a gente pode pensar no HD, né? No hard drive, hard disk, tanto faz, que é um dispositivo magnético e que tem uma alta capacidade de armazenamento, né? Uma alta densidade de armazenamento. Então até aqui, beleza, estamos indo no caminho certo. Porém, quando ele coloca esse conceito aqui de memória principal do processador, né? Aí não, né? A gente sabe que os acessos ao disco, né? Ele é o mais lento, então ele não é usado como memória principal, né? Ou seja, aquela memória que o processador vai acessar com mais frequência. Ela é usada como memória secundária, memória de massa, né? Para armazenamento de dados em grande quantidade, porém de forma permanente, de forma não volátil, certo? Bem, vamos para então aqui falso, certo? Falso. Vamos para o item 2. A BIOS do computador fica instalada na memória cache. Não, né? Nada a ver isso aqui. A BIOS é Basic Input Output System. É um sisteminha que é gravado nos computadores, que faz com que o sistema operacional seja carregado e cuide de algumas poucas funcionalidades ali do hardware, relacionada principalmente à inicialização da máquina. E essa BIOS precisa ficar armazenada de forma permanente, de forma não volátil. Então, não poderia ser na memória cache, né? Memória cache é uma memória volátil, é uma memória rápida, memória que o processador tenta acessar com frequência. Não, a BIOS ela tem que ficar armazenada de forma permanente para conter aquele pequeno sistema, né? O sistema básico de entrada e saída, cuja principal funcionalidade é carregar o sistema operacional, dar o boot no sistema, né? Cuidar disso. Então, aqui falso, né? Falso. As justificativas eu estou dando enquanto eu explico o item, tá? Não vou anotar as justificativas. Eu aconselho vocês a anotarem, fazerem o seu resuminho com suas próprias palavras. 3. A dita memória RAM do PC é do tipo DRAM, cuja célula de memória, além de volátil, perde carga com o tempo, precisando ser refrescada, refresh, certo? Quando a gente está conversando assim, informalmente, a gente fala da memória de trabalho do computador como simplesmente memória RAM, certo? Para ser mais específico, né, a tecnologia de memória usada PC é de computador pessoal, né, personal computer. É só uma siglazinha comum. Então, quando a gente usa esse termo RAM para a memória do computador, aquela memória de 4, 8 GB, 16 GB que a gente sabe que quanto mais tem, né, uma sensação de ter um melhor desempenho na máquina. Então, essa memória que a gente usa é a memória de trabalho, ela é do tipo DRAM, ou seja, uma RAM dinâmica. A célula dela ela é do tipo dinâmica. Então, ela realmente é volátil, ou seja, o bit, né, é armazenado na célula, né, o dado é armazenado na célula. Enquanto houver energia sendo fornecida para a memória, se a energia for cortada, o dado se perde. Né, diferente do HD, por exemplo, que você desliga o computador, os dados continuam lá. Mas além de ser volátil, ela perde carga com o tempo, precisando ser refrescada. Sim, isso é característica desse tipo de célula. Ela tem uma corrente de fuga, a gente pode dizer assim, que mesmo energizada, ela vai ir perdendo a sua carga, E se não houver um refresh com uma certa frequência, a carga é perdida, o dado é perdido. Tá? Então, sim, o circuito de refresh ele é necessário quando se usa células do tipo DRAM. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos para o item 4. Os SSDs são construídos a partir de memória flash. Verdadeiro, né? Aqui, lembra da memória flash, né? Quais são os dispositivos de memória flash que a gente tem, né? São dispositivos de armazenamento não volátil, né?
e que você, em geral, tem uma velocidade maior, daí o nome flash, né, no acesso. Né? Então, por exemplo, SSDs hoje em dia são usados como em substituição a HDs, muitas vezes. Né? O meu notebook, que eu estou gravando isso aqui, por exemplo, eu não tenho um HD nele, eu só tenho um SSD. Então, o sistema operacional é instalado no SSD, todos os meus programas, tudo que eu baixo está no meu SSD. Ele abre bem mais rápido do que o computador anterior que eu tinha, que era com HD, e a sensação de velocidade é bem maior. Né? Não é necessariamente não que seja necessário fazer a substituição de um pelo outro. Né? Você pode ter os dois dispositivos funcionando em conjunto, aproveitando o melhor de cada um. Os SSDs para o mesmo tamanho, né, de armazenamento, para a mesma capacidade de armazenamento, os SSDs tendem a ser um pouco mais caros que os HDs e mais rápidos. Então, é sempre isso, né? Sempre essa troca, né? A gente chama de trade-off de o que você quer fazer. Mais velocidade ou mais capacidade? Em geral, você tem um trade-off entre essas duas características. Bem, voltando aqui ao item, né? Então, sim, memória flash é usada a tecnologia flash é usada nos SSD, assim como em pendrives, assim como em cartões micro SD, aqueles que você usa para expandir a capacidade do seu celular ou de uma câmera, por exemplo. Certo? Lembrando que a memória flash não pode ser dividida em flash, nem de flash NOR, né? Até esse nível aí de discussão a gente trabalhou. Bem, vamos para o item 5. A memória cache é construída no mesmo chip do processador. Costuma ser dividida em L1, L2 e L3. Isso é verdadeiro, certo? Hoje em dia, a memória cache ela é construída no mesmo chip do processador. A L1 e L2, elas costumam haver L1 e L2 para cada núcleo, né? Então você tem os processadores hoje em dia costumam ser multicore. Então você tem 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos. E eles costumam ter cada núcleo sua memória cache, L1, L2. Enquanto que a L3 é compartilhada. Tá? Então isso é, de forma geral, uma coisa comum. Então é isso, questão 1, sobre tecnologias de memória e hierarquia de memória. Acabo por aqui.